E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante o Halloween na cidade de Bolan, o senhor e a senhora Tobias se preparam para dormir, quando vem uma mensagem pintada no teto. A senhora Tobias grita de pavor ao ler a frase: "Eu estou embaixo da cama", feita com tinta fluorescente. Ao acender as luzes, o Sr. Tobias acredita que é só uma brincadeira de Halloween, feita por seu filho Anton. Ele então diz à esposa para voltar a dormir, porém os dois escutam um barulho estranho do lado de fora do quarto. Assustada, a Sra. Tobias manda o marido ver o que está havendo, e mesmo não querendo ir, ele sai do quarto, levando junto a sua lanterna. Pouco depois, tudo fica em silêncio até que a Sra. Tobias se assusta, mas dessa vez com Bones, o gato de estimação da família. Ela tenta manter a calma e se abraça com o gatinho, até que escuta os gritos do marido vindos da sala. A Sra. Tobias então resolve ir até lá ver o que houve, quando encontra as fantasias de cabeça de abóbora com as velas ainda acesas. A mulher se irrita por Anton não ter apagado as velas e está voltando para o quarto quando vê a lanterna do marido no chão, junto a um rastro de sangue. A Sra. Tobias fica desesperada e corre para chamar Anton no sótão, mas o garoto não responde. Ela então corre até o quarto e tenta ligar para a polícia, mas uma mão misteriosa a puxa para debaixo da cama. Na manhã seguinte, Anton acorda graças a Bones, e como de costume, o garoto sai de pijama com seu fone de ouvido, sem se importar com nada. Ele nem mesmo percebe o corpo do seu pai caído no chão, e vai direto para a cozinha, onde vê que o leite e a ração do seu cachorro Duke acabaram. Anton grita pela mãe pedindo que compre mais, mas como ela não responde, o garoto vai para o sofá, passar o dia assistindo televisão. Em um dos canais, o jornal mostra uma matéria sobre um novo criminoso da cidade, que já fez várias vítimas durante o Halloween. Anton não se importa com isso, muda de canal e tira a bombinha de asma presa no colar, que na verdade é um charuto disfarçado. Porém o charuto está vazio e ele resolve ir até a casa dos seus amigos, Mickey e Noob. Chegando lá, os dois ficam surpresos ao ver o amigo, pois já fazem dias desde que Anton foi à escola, e se continuar assim ele vai acabar sendo expulso. Além disso, ele nem mesmo escolheu uma parceira para o baile do colégio, que será em alguns dias. Ao saber disso, Anton lembra de Molly, a sua vizinha por quem ele é apaixonado, e que por coincidência está passando na rua com a sua moto. No caminho, ela acaba deixando seu caderno de músicas cair, e vendo uma oportunidade, Anton resolve pegá-lo. Após vestir uma calça emprestada de Noob, o garoto pega o caderno e vai até a casa de Molly devolvê-lo. Chegando lá, a garota fica surpresa com o gesto, mas antes que possa agradecer, o demente fica nervoso e sai apressado, sem dizer uma palavra. Longe dali, no estado de Utah, uma freira chamada Debbie vai até a delegacia para falar com um dos presos. Porém, ao chegar nas celas, ela percebe que o prisioneiro está em estado de choque, com a mão imóvel. Debbie fica frustrada ao perceber que o sujeito não é quem procurava, e assim que sai da delegacia, ela tira sua fantasia de freira e volta para sua van. Ao que parece, ela está caçando por algo ou alguém pela região, e marca o estado de Utah no seu mapa. Porém, olhando mais atentamente, Debbie percebe que os locais marcados formam um desenho, e ao ligar os pontos ela forma a imagem de um pentagrama, com a cidade de Bolan no centro. Enquanto ela se dirige para lá, Anton vai fazer as compras no mercado, quando é derrubado por dois policiais corruptos, McMacy e Ruck. Para ganhar um dinheiro fácil, os dois abordam o garoto e o acusam de estar carregando substâncias proibidas, mesmo sem ter provas. Como castigo, eles lhe entregam uma multa de $200, mas Anton não se deixa intimidar. Depois disso, o garoto vai até a cozinha fazer um sanduíche e, sem perceber, pega uma faca suja de sangue para passar maionese. Quando o demente enfim vê as manchas de sangue, ele fica assustado e logo em seguida encontra Bones brincando no chão, com um olho humano. O garoto suspeita que o tal criminoso da cidade esteja dentro de casa e ao lado de Duke, ele tenta sair sem ser notado. Anton se aproxima lentamente da porta, porém alguém aparece pela janela e o garoto corre de volta para o quarto. Chegando lá, ele se esconde com Duke embaixo do cobertor e tenta chamar a polícia, mas ao olhar para cima ele vê a mensagem:
Eu estou embaixo da cama escrita no teto. Assustado, Anton corre até a saída, mas acaba escorregando em um guarda-chuva e cai junto com os bonecos de abóbora. Ele logo descobre que os tais bonecos eram os corpos de seus pais, eliminados há algumas horas. O garoto sai de casa se sentindo mal, quando Mickey e Noob aparecem e perguntam o que houve. Anton pede a ajuda dos dois e os leva para dentro de casa, onde mostra seus pais sem vida no chão, possivelmente atacados pelo famoso criminoso da cidade. Mickey fica assustado e vai inspecionar os corpos, quando encontra um pedaço de camisa preso na mão da senhora Tobias. Ao olhar para Anton, ele percebe que a sua camisa tem um pedaço faltando e o garoto começa a suspeitar que foi ele quem eliminou os próprios pais. Com a história ficando cada vez mais estranha, Mickey resolve ligar para a polícia. No entanto, Anton tira o telefone das mãos dele. O garoto tenta se explicar, mas Mickey diz que Anton está muito estressado e lhe oferece uma bebida da geladeira. Entretanto, Anton quebra a garrafa sem querer e, sem conseguir controlar seus movimentos, ele a acerta na cabeça de Mickey. Noob escuta os gritos e vai ver o que houve quando encontra seu amigo sem vida ao lado de Anton. O jovem tenta dizer que não quis fazer isso e logo depois sua mão direita começa a se mover sozinha. Anton tenta segurá-la, mas a mão o faz se mover em direção a Noob, que tenta se esconder dentro do porão. A mão direita continua a controlar Anton e ele consegue abrir a porta, mas manda o amigo fugir enquanto tenta se segurar em alguma coisa. Noob então pega o caminho de volta pelas escadas, mas a mão de Anton agarra uma serra afiada e a atira contra o garoto, removendo sua cabeça. Com mais essa vítima, Anton acredita que é o famoso criminoso da cidade e por alguma razão ele está sendo controlado pela mão. Assim que ele chega na sala, a mão o faz ligar a TV para assistir um programa, mas Anton tenta fazê-la parar e os dois lutam pelo controle remoto. No meio do confronto, Bonnie se aproxima de Anton e ele o manda se afastar, mas sua mão pega o gato e o arremessa até a casa da frente. O garoto corre para ajudar o seu gato, mas sua mão volta a assumir o controle e começa a tocar na campainha da casa. Anton logo percebe que aquela é a casa de Molly e quando ela aparece, o garoto tenta controlar sua mão a todo custo. Apesar da visita inesperada, a jovem fica feliz ao vê-lo de novo e convida Anton para entrar. Os dois vão até o quarto e enquanto a garota vai colocar música no som, a mão demente vê uma serra na cômoda e tenta atacar Molly. Anton consegue se controlar, mas ele acaba se aproximando demais da garota, que, surpresa com a sua atitude, confessa que sempre teve sentimentos por ele. O casal aproveita o momento a sós, porém a mão de Anton continua descontrolada e tenta apertar o pescoço de Molly. Para não estragar o clima, o jovem amarra sua mão na cabeceira e, apesar da situação bizarra, Molly não se importa e os dois passam a noite juntos. Minutos depois, os pais de Molly voltam para casa e Anton precisa ir embora, mas ele marca com a garota para irem juntos ao baile. Após sair de lá escondido, Anton volta para casa e, em respeito aos seus pais e amigos, ele os enterra no meio do quintal. O garoto pede desculpas pelo que fez e promete a todos, especialmente aos seus pais, que tentará ser uma pessoa melhor. Porém, quando estava de saída, ele escuta a voz de Mickey o chamando embaixo da terra. Confuso, Anton se aproxima do túmulo para ver se é verdade, quando duas mãos saem da terra e começam a puxá-lo. O jovem consegue se soltar, mas vê Mickey se levantar junto a Noob com seu corpo ao lado da cabeça, caída no chão. Anton não acredita que aquilo seja real, mas Noob o acalma, dando uma pancada na cabeça dele com a pá. Na manhã seguinte, o garoto acorda na sua cama do sótão e acredita que tudo não passou de um sonho esquisito. Ele então vai até a cozinha e vê Mickey e Noob no sofá, apenas para descobrir que eles são mesmo zumbis. Anton pergunta como eles foram trazidos de volta e Mickey responde que após serem eliminados, eles ouviram um chamado para o além, mas apenas recusaram e voltaram como mortos-vivos. Eles ainda mantêm a sua consciência e perguntam a Anton no que ele vai fazer, agora que sua mão está possuída. O jovem, no entanto, não faz ideia, mas precisa falar com algum especialista sobre o assunto. Então Mickey sugere que ele converse com Randy, o seu vizinho roqueiro e fã do sobrenatural. Anton então vai procurar por Randy, que está conversando com uma garota, em uma homenagem pelas vítimas do criminoso. Porém, Anton acaba atrapalhando o clima e o sujeito fica tão irritado que vai embora dali,
sem lhe dar atenção. Por sorte, ele para em uma lanchonete perto dali, e então Anton se veste como um dos funcionários para poder entregar o pedido. Usando um microfone, ele pergunta o que pode fazer para controlar sua mão, que parece estar possuída por um espírito maligno. Achando que tudo é uma brincadeira, Randy apenas diz para o garoto manter suas mãos ocupadas, pois assim ela não vai mais lhe atrapalhar. O garoto aceita o conselho e quando volta para casa ele tenta ocupá-las fazendo roupas de tricô. O plano dá certo, porém do lado de fora da casa, os oficiais McMacy e Ruck estão passando na rua, atendendo um chamado de som alto na vizinhança. Eles percebem que o barulho vem da casa de Anton, e pela janela vem o garoto ao lado dos corpos de Mick e Noob. Acreditando que Anton seja o famoso criminoso, eles invadem a casa e anunciam sua prisão em flagrante. O garoto continua a fazer o tricô para impedir que sua mão tente fazer alguma coisa, e pede aos policiais que o algemem antes que seja tarde demais. O oficial McMacy tenta algemá-lo, porém a mão de Anton para de fazer tricô e acerta a agulha direto no ouvido do policial. Em seguida ela pega o taser no cinto dele e dispara contra o rosto de Ruck. O plano de manter as mãos ocupadas não deu certo, então Anton decide acabar com isso de uma vez por todas. Ele coloca a sua mão no cortador de bolo e tenta tirá-la fora, mas a lâmina não é afiada o suficiente. Anton então procura algo mais afiado e ao achar o cutelo ele tenta outra vez, mas sua mão consegue desviar de todos os golpes. Por fim, ele pede para a cabeça de Noob morder sua mão, e com ela presa, Anton dá um golpe com toda a sua força, removendo a mão possuída. Finalmente, Anton está livre, porém ele precisa cuidar do ferimento rápido antes que a situação piore. Seus amigos então vão para a casa de Mick pegar o kit de primeiros socorros, mas assim que eles saem, Anton percebe que a mão demente desapareceu. Para piorar, esta é a noite do baile à fantasia do colégio, e Molly bate na porta chamando por Anton. Ele tenta avisá-la a não entrar, porém a mão aparece pendurada no teto e salta em direção a seu rosto, tentando eliminá-lo. Com muito esforço, Anton consegue se soltar e ele arremessa a mão no micro-ondas ligado, a fazendo implodir. No mesmo instante, Molly decide entrar na casa, mas Anton a impede e a chama para o baile, dizendo que o ferimento em sua mão faz parte da sua fantasia. Minutos depois, Mick e Noob voltam para casa, trazendo o kit de primeiros socorros e burritos para assar no micro-ondas. Porém, quando os dementes vão colocar a comida, a mão consegue fugir e atravessa a janela em busca de Anton. Enquanto isso, o garoto chega ao baile, porém ele sabe que a mão pode voltar e pede a Molly para esperá-lo na festa. Mesmo sem entender o que está havendo, ela aceita e Anton corre de volta para casa, onde Mick ajuda Noob a colar a cabeça de volta no corpo. Infelizmente, os dois acabaram deixando a mão escapar e agora ela está solta pela cidade. Longe dali, em um boliche, Randy está praticando seus arremessos quando vê Debbie disfarçada como funcionária entrar no local. Ele logo fica interessado na jovem e além de oferecer uma bebida, Randy pergunta o que ela veio fazer na cidade. Sem hesitar, Debbie revela ser uma druida, uma guerreira sobrenatural que veio em busca de algum indivíduo que esteja possuído pelo famoso criminoso. Randy não esperava essa resposta, porém ele lembra que Anton estava com um problema parecido e acredita que é ele quem Debbie está procurando. Ao saber disso, a jovem pede sua ajuda para encontrá-lo e os dois partem em seu trailer para encontrar o garoto. Enquanto isso, Anton volta para casa e pede a ajuda de Mick e Noob para encontrar a mão sinistra. Ele acredita que por vingança, a próxima vítima será Molly, que está na festa à fantasia, junto com os outros alunos. No entanto, os dois se recusam, dizendo que como Anton se livrou da mão, esse problema não é mais dele, e é melhor os três curtirem a noite. Porém, Anton está cansado de perder tempo sentado no sofá e quer fazer algo de valor na sua vida. Seus amigos ficam surpresos com essa mudança e então aceitam ajudá-lo a salvar Molly. Para chegarem a tempo, eles precisam de um carro e encontram a caminhonete de Randy parada em frente à sua casa. Nesse mesmo instante, Debbie aparece no local e ao ver Anton, ela corre para avisá-lo sobre a mão. Para o azar dela, os três garotos entram na caminhonete de Randy e sem notar a sua presença, eles dão ré e empurram Debbie para longe. Randy se apressa em ajudar Debbie e os dois vão atrás dos garotos, que seguem a toda velocidade para a festa à fantasia. Minutos depois, no estacionamento do colégio, um casal de roqueiros está aproveitando o momento a sós, sem notar que a mão acaba de passar pelo para-brisa.
Segundos depois, ela consegue entrar no carro e salta em direção ao pescoço da jovem, apertando com força até eliminá-la. O seu namorado se assusta e tenta fugir, mas a mão o segura antes e o elimina em poucos segundos. No mesmo instante, o trio chega no colégio, apenas para ver o casal sem vida dentro do carro. Acreditando ser obra da mão demente, Anton decide procurar dentro do colégio, enquanto Mickey e Noob vão até a festa no estádio para proteger Molly. Por ser uma festa à fantasia, nenhum dos estudantes desconfia que eles são mortos-vivos, e os dois conseguem entrar despercebidos. Porém, o visual deles é tão realista que Tanya, uma das alunas, chama Noob para dançar ao som do show ao vivo da banda Offspring. Nesse meio tempo, Anton procura por sua mão nos corredores do colégio, sem desconfiar que ela acaba de entrar na sala do diretor. O diretor está falando ao telefone com a sua namorada, mas é interrompido pela mão, que faz um ataque direto na barriga da vítima. Não satisfeita, a mão encontra um apontador de lápis elétrico na mesa e o usa para deixar suas unhas ainda mais afiadas. Do lado de fora, Anton passa pela sala do diretor e vê a porta suja de sangue, porém não há sinal da mão em parte alguma. O garoto então continua a correr pelos corredores, quando acaba esbarrando com Debbie, que acabou de chegar no colégio. Ela diz que sabe o que está havendo com o garoto e pode resolver o seu problema, mas logo em seguida ela puxa uma adaga mágica e tenta acertá-lo. Anton consegue desviar, porém Debbie o derruba no chão com um golpe e está prestes a dar o golpe final. Felizmente, o garoto consegue morder a mão dela e faz Debbie largar a adaga, mas Randy aparece logo depois e ataca Anton por ter roubado o seu carro. Por fim, Debbie pega a adaga de volta, mas Anton tira o curativo do braço e mostra que removeu a mão possuída. Ele então pede a ajuda dos dois para salvar sua namorada, e Debbie aceita, pois se a mão a encontrar até a meia-noite, o espírito da garota será levado para o submundo. Os três então correm em direção à quadra, e lá Anton sobe no palco e empurra Dexter, o vocalista do Offspring, para dar um aviso aos alunos. Ele diz que o famoso criminoso da cidade está no colégio e os alunos precisam fugir antes que sejam as próximas vítimas. Porém, ninguém acredita no garoto, e Dexter o manda sair do palco, pois ele ainda tem um show para terminar. Para o azar do demente, a mão cai em cima da sua cabeça, e com suas unhas afiadas, ataca sua cabeça. Todos na festa começam a fugir desesperados, porém a mão usa suas unhas para derrubar os holofotes, bloqueando a saída. No meio da confusão, Molly tenta ajudar Anton, porém Tanya chama a garota para fugir pelo duto de ventilação. Entretanto, assim que elas entram pela passagem, a mão a segue, disposta a capturar Molly. Após se arrastarem pelo duto, as garotas encontram a passagem bloqueada por uma turbina de ventilação. Molly então pede o sapato de Tanya emprestado e o coloca entre as hélices, fazendo a turbina parar. Em seguida, ela pega o chicote do uniforme de Tanya, o amarra no suporte e usa para descer pela passagem, logo abaixo do ventilador. Assim que Molly atravessa a passagem, ela chama por Tanya, mas a garota fica com medo e se recusa a descer. Molly insiste e o chicote começa a ser puxado de volta para cima, mas não por Tanya. Ao invés dela, a mão usa o chicote para atacar a garota e a deixa pendurada abaixo da turbina. Desesperada, Molly tenta salvá-la, porém a mão tira o sapato que prendia as hélices, fazendo Tanya ser puxada, e seus pedaços se espalham por toda a parte. Molly então é obrigada a fugir pelo corredor, porém ao entrar na sala de artes, ela é atingida na cabeça por um vaso e cai desacordada. Minutos depois, Anton encontra a sala de artes e de repente vê um dos bonecos do teatro de fantoches se mexer. O garoto salta em direção ao boneco, acreditando que a mão está dentro dele, porém ela estava escondida em outro boneco, que avança em sua direção. Os dois travam uma luta feroz, mas Anton leva a melhor e está prestes a esmagar a mão. Infelizmente, Mickey e Noob também tentaram fugir pelo duto de ventilação, mas acabam caindo do teto, bem em cima de Anton. Mais uma vez, a mão possuída conseguiu escapar, e segundos depois, os três escutam os gritos de Molly vindos da garagem do colégio. Chegando lá, eles veem a garota amarrada em um carro, com o desenho de um pentagrama no teto. Em seguida, a mão, ainda vestida como fantoche, puxa a alavanca do elevador e o carro começa a subir, estando prestes a esmagar Molly contra o teto. Os três então tentam tirar a mão da alavanca, mas ela é mais forte e não solta de jeito nenhum. Mickey então procura alguma coisa para tirá-la dali, quando encontra a invenção esquisita de um dos alunos. Eles então colocam dentro da coisa várias doses da substância proibida que eles carregavam e entregam a Anton, que começa a sugar toda a
fumaça. Em seguida, ele assopra tudo dentro do fantoche e a quantidade de fumaça é tão alta que a mão não resiste e cai no chão, atordoada. Graças a isso, o elevador para no último segundo e Molly está a salvo, porém a alavanca emperrou e eles não conseguem descer o carro. Anton então procura alguma coisa para cortar as amarras, mas no mesmo instante a mão possuída se levanta outra vez e salta em sua direção. Felizmente, Randy e Debbie aparecem na garagem e a druida atira sua adaga contra a mão, que é empurrada até o corpo de Mickey. Com esse golpe certeiro, a mão desaparece para sempre e Debbie convida Randy para comemorarem juntos outro trabalho concluído. Após isso, Anton usa a adaga para soltar Molly e enfim os dois podem aproveitar o resto da noite. Mickey e Noob também resolvem voltar à festa, mas sem querer eles movem a alavanca e o elevador desce com tudo, esmagando Anton. Segundos depois, um portal para o céu se abre no local, dando a chance de Mickey e Noob irem para o além, junto com Anton. Porém, ao invés de segui-los, Anton tem a chance de continuar na Terra, e dias depois ele acorda em uma cama de hospital, ainda vivo e com o corpo todo enfaixado. Ele está sendo cuidado por Molly, mas logo o horário de visitas acaba e ela precisa ir embora. Nesse momento, Noob e Mickey aparecem, dessa vez como anjos da guarda, e eles prometem ajudar o amigo a tomar as decisões certas dessa vez. O garoto fica feliz com isso, mas assim que é deixado sozinho no quarto, ele vê a mesma mensagem pintada no teto, dizendo que há algo embaixo da cama. Anton grita desesperado pelos amigos, sem desconfiar que Mickey e Noob escreveram a mensagem, apenas de brincadeira. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!